Olá! Venho trazer mais uma fanfic nesse canal. E se um brasileiro reencarnasse no universo de Date A Live? Sendo intitulado como Memórias Atormentadas. E caso tenha dúvidas, o personagem que eu peguei como ilustração para o protagonista vem desse mangá, qual o nome está aparecendo na tela. Então, sem mais enrolação, comecemos. Nossa história começa no Rio de Janeiro, onde um garoto de 24 anos caminhava pelas ruas. Entretanto, o mesmo estava se preparando para uma entrevista de emprego, a qual seria determinante para sua vida. Pois depois de passar 20 anos estudando coisas na escola que o mesmo nunca vai usar e esqueceu depois, ele vai poder ingressar para o emprego de seus sonhos. E qual seria esse emprego dos sonhos? Simples. Ser veterinário. Pois sejamos sinceros, existe emprego melhor do que cuidar de nossos animaizinhos. Além do mais, o mesmo como cresceu em uma casa repleta de gatos, sempre foi muito bem com os animais. Mas isso não importa no momento, pois a um quarteirão de chegar em seu objetivo, dois caras numa moto apareciam e davam 2 tiros no mesmo. Apenas pegar seus pertences caídos no chão. E antes que perguntem a razão de eu ter escolhido 2 caras numa moto, é bem simples. Estamos na porra do Rio de Janeiro. Vocês esperavam o quê? Talvez que um buraco negro de repente aparecesse do completo nada apenas para sugar o protagonista. Na verdade, tanto faz. Ao nosso protagonista apenas notava que a sua visão apagava. Seria aquele o seu fim. No final das contas não poderia ingressar no seu emprego dos sonhos. Enquanto isso, no mesmo momento só que em outra dimensão, um jovem se encontrava correndo. Não se dava para saber do que o mesmo estava fugindo, mas aparentava ter visto uma coisa horrível. Corria em meio à cidade em que morava desesperado. Pedia socorro, mas não havia ninguém nas ruas para ajudá-lo. Sua visão começava a escurecer. Seu corpo decaía. Sua respiração parava de repente. E as únicas coisas que o mesmo ouvia eram: está tudo escuro, pensava aquele garoto, apenas para abrir seus olhos e ver que estava em uma cama de hospital. Para ele isso era tudo muito estranho. Poderia jurar que isso era um sonho, mas era tudo tão real. O mesmo tinha certeza que havia morrido, e talvez estivesse no paraíso ou algo do tipo. Mas e se por alguma razão ele pudesse ter sobrevivido? Eram baixas as chances, mas seria possível sobreviver a um tiro na cabeça. Nada disso fazia sentido em sua mente, até que de repente: mas isso não é possível. Como ele não está morto? Falava aquela garota surpresa. Mas para nosso protagonista, ele ouviu dessa seguinte forma: mas o que caralhos? Essa mulher falou em outra língua. O que está acontecendo? Após pensar nisso, nosso protagonista levantava da cama como se não fosse nada. E olhando o local melhor, ele notava que havia uma televisão perto de onde o mesmo estava. Aonde curioso decidiu ver as notícias. Vai que ele ficou em coma por 50 anos. Nunca se sabe. Mas para sua surpresa, estava passando um jornal naquele momento. Entretanto, o jornalista e as palavras que passavam no jornal eram totalmente distintas do que o mesmo conhecia. Na verdade, ele tinha quase uma certeza que já havia ouvido essa língua em algum lugar. E ele não estava errado, pois de fato, aquela língua era japonês. Poderia ele estar em um lugar desses? Mas como exatamente? O mesmo lembrava que havia tomado um tiro na cabeça. Então, desesperado, corria até um espelho no local, apenas para notar que tinha um homem adulto sendo refletido. E bonito para um caralho, por sinal. Ei senhor, poderia por favor sair da frente? Falava o nosso protagonista, enquanto começava a tomar poses e posturas que aquele homem no reflexo copiava perfeitamente. Ei, pare de me copiar! Falava aquele jovem furioso, pois não conseguiria ver seu rosto se aquele homem estivesse em sua frente atrapalhando. Ao menos se ele fosse aquele homem. Mas como? Meu corpo mudou para isso. Eu não havia notado. Mas estou extremamente bonito. Falava o jovem impressionado com o que estava vendo em sua frente. Então o mesmo se jogava na sua cama. E como se fosse uma criança, começava a pular nela sem parar, feliz por não ser mais feio para burro. Nosso protagonista pulava de sua cama com tudo.
E emocionado saia daquele local. Agora que era bonito. Não tinha com o que se preocupar. Algumas pessoas tentavam perseguir aquele garoto. Mas o mesmo não dava a mínima para o que dissessem. Afinal ele não entendia nada. Naquele momento ele se sentia melhor do que nunca. Depois de um tempo, paravam de o perseguir. Aonde o mesmo dava várias risadas. E via como nas ruas japonesas tinham tantas televisões enormes. Em qualquer lugar que fosse se poderia ver um desses. Muitas pessoas passavam por ele. Nas ruas japonesas se tem muitas pessoas passando toda hora. É bem parecido como no Brasil. Mas algo parecia incomum. Que de pouco em pouco, o que aquelas pessoas estavam dizendo começava a fazer sentido. Era como se estivessem sendo traduzidas para ele. Mas como? Eu não entendo japonês nem um pouco. Falava o nosso protagonista enquanto olhava o que aparecia em sua mente. Várias letras apareciam flutuando em seu campo de visão. Eram balões de fala. Como se fosse uma revista em quadrinhos. Bem, talvez ele tenha se esquecido do trivial. Dinheiro. Necessitava de dinheiro. E urgentemente. Mas como iria conseguir dinheiro rapidamente? Era impossível. Bem, talvez eu possa lhe ajudar com isso. Falava uma voz. A qual ao mesmo não entendia de qual lugar necessariamente havia saído. Quem está falando e de onde? Dizia o jovem sem entender de onde saía essa voz. Me desculpe por não avisar antes. O meu nome é Jarvis. Eu sou uma inteligência artificial a qual irá te auxiliar. Caso haja alguma pergunta, se certifique-se de me perguntar. Muito obrigado, Jarvis. Mas, por que reencarnei nesse corpo? E qual o meu objetivo no Japão? Essa pergunta não está à minha disposição no momento. Me desculpe por não poder fornecer essa informação por agora. Começando por onde você está. Você está em Tóquio. E até onde tem informações desse mundo. O nome da sua pessoa nos registros públicos se chama Shen. Obrigado. Mas que nome esquisito. Eu diria que é mais um nome chinês do que japonês. De qualquer maneira, receio que isso não vai ajudar no momento. Preciso de comida. Mas aonde? Dizia o jovem enquanto segura a barriga. De repente, todas as coisas ao seu redor ficavam transparentes. E as únicas coisas que ficavam em destaque em sua visão eram comidas perto dele. Isso algo como visão raio-x? Pensava aquele garoto. Por acaso isso seria algum poder de Jarvis? Ao pensar nisso, não recebia uma palavra do mesmo. Então provavelmente era um sim. Mas como isso poderia ajudar quando o mesmo não tem dinheiro para comprá-las? Saber onde está a comida é simples. Agora conseguir é outra. Quando ele falava isso, todas as coisas voltavam ao normal. E a coisa em destaque no momento era um cassino. Ei Jarvis. Por acaso você quer me endividar com a Blase porra? Mas novamente não recebia nenhuma resposta. Depois disso, o mesmo usando seus poderes de brasileiros combinado com sua visão raio-x, conseguia localizar moedas jogadas no chão. Aonde como um puro mendigo decida pegar elas de uma em uma. Até mesmo as pessoas que viam aquela cena jogavam algumas moedas. Era como se estivessem com pena do mesmo. Tal ato envergonhava o protagonista. Mas de qualquer forma não lhe importava tanto a opinião dos outros. Após coletar os necessários ienes, ia até o cassino, aonde uma pessoa o via. E pensando ser mais um pobre a qual endividaria, chamaria nosso protagonista para que jogasse com ele o jogo maior ou menor. Resumindo as regras. É um jogo de sorte onde os jogadores têm que acertar se um número que sair da caixa será maior ou menor. Se o número somado for acima de 9 é considerado um grande. Se for abaixo de 9 é pequeno. Então já resumindo as regras. Continuemos. A supervisionista do local embaralhava os dados dentro de uma caixa. E depois botava sobre a mesa. Será grande ou pequeno? Pergunta a moça. Aonde nosso protagonista falava. Eu aposto no grande. O que assustava todos. Aquele cara pobre estava apostando tudo de uma vez como se não fosse nada. Aonde quando se revelava os dados, havia dado um total de 13. O que significava ser um número grande. Então o nosso protagonista ganhava aquela rodada. Entretanto aquele cara não pretendia desistir. Foi apenas sorte de principiante. Nada mais e nada menos. A moça embaralhava novamente os dados. Aonde após perguntar o mesmo de antes, o nosso protagonista respondia. Eu aposto no grande. Gritava Shenlong. O que assustava a todos. Pois quem seria capaz de arriscar tudo de novo?
aonde com tremor enorme em seu corpo, a supervisionista revelava os dados, se deixando ver uma soma de 15 pontos. Isso significava que novamente Shenling havia ganhado. Muito bom. Eu sou muito sortudo nesse tipo de jogo. Entretanto, uma coisa que Shenling notava é que após a moça novamente embaralhar os dados, aparecia um ícone verde em cima daquele rapaz. O nome dele é Tia. Ele pode decidir se os dados irão cair pequeno ou grande. Entretanto, o mesmo após lançar os dados é capaz de alterar os pontos. Resumidamente, um trapaceiro. Mesmo sua visão raio-x seria enganada. Shenling empurrava a mão da garota e botando sua mão no lugar. De repente, não estou mais interessado em jogar grande ou pequeno. É tudo uma questão de sorte. Não se há habilidade envolvida. Eu quero jogar Pai Go. Resumindo as regras. Pai Go é um jogo de azar de origem chinesa que é jogado com dominós ou cartas. Normalmente é jogado com um conjunto deles. O objetivo é criar duas mãos de pôquer. Cada pessoa saca duas cartas. O resultado é determinado pela comparação dos valores. Entre eles existem os as supremos, que são as melhores combinações. Aonde após eu explicar as regras continuemos. Ei, eu não vou jogar com seu baralho. Eu só vou jogar se for com um baralho novo. Isso impressionava o rapaz. Será que aquele homem conhecia a técnica de raspar? Após ver a demora daquele homem, Shenling decidia apenas sair do local. O que assustava o rapaz, pois se ele saísse ele poderia levar o dinheiro. E como todo cassino, eles não podem deixar que alguém saia sem estar endividado. Depois de alguns minutos, um novo baralho chegava. Shenling escolhia qualquer baralho. Afinal, usando sua visão mesmo percebia que não havia erros. O homem pegava duas peças, que o Shenling revistava usando sua visão. Era um par de 10. É a sexta melhor combinação do jogo. A sorte desse rapaz é bastante grande. Então, para não soar suspeito, Shenling decidia puxar a quinta melhor combinação. Shenling apostava tudo que tinha, o que novamente levantava o grito das pessoas. Após revelarem ambos as duas peças que tinham, se era revelado que Shenling havia ganhado. Após horas e horas Shenling sempre apostava tudo que tinha. Mas não importava quantas vezes ele apostasse, ele sempre ganhava. Era como se ele soubesse tudo o que estava acontecendo no jogo. Sua fama estava aumentando tanto naquele lugar, que as pessoas começavam a o chamar de Rei dos Jogos. Isso deixava Tian furioso. Tudo o que fazia era inútil. Shenling tinha ultrapassado as casas de 500 milhões de ienes, o que seria maior que os 17 milhões de reais. Shenling era abandonado naquele local. Aparentemente alguém não aguentou a pressão. Após conseguir tudo isso de dinheiro, Shenling estava com fome, mas decidia jogar mais um pouco. Só que dessa vez, ele ajudaria as pessoas no cassino a ficarem ricas como ele. Shenling falava quais eram as duas peças que deveriam ser sacadas. E todas as vezes que as pessoas pegavam as peças proclamadas elas sempre ganhavam. Após 2 horas, Shenling decidia parar de jogar. Mas não antes de dizer que algum dia voltaria. Muitas pessoas gravaram como o nosso novo rei dos jogos ganhava todas sem hesitar. Com certeza quando perguntarem a história de Shenling, o mesmo poderá dizer que no início coletava moedas nas ruas e com isso ficou milionário. E agora deveriam comprar o curso dele de como ficar rico. Mas como foi criado em uma família humilde o mesmo jamais ganharia dinheiro de forma suja. Shenling comia. E satisfeito, decidia passar a noite em um hotel. Deitado em sua cama ele começava a pensar um pouco sobre sua vida. Suas memórias começavam a clarear. Anteriormente, ele havia ficado em coma após levar alguns tiros. Então o antecessor desse corpo depois de alguns anos acabou morrendo. O verdadeiro Shenling era alguém muito carinhoso e fácil de se enganar. O mesmo não tinha habilidades a qual se destacava. Em outras palavras, se comportava como uma criança pura. O mesmo foi abandonado pelos seus pais ainda quando criança. Então acabou sendo adotado e veio morar no Japão. Mas por alguma razão, suas memórias estavam bloqueadas. Não conseguia se lembrar a partir de um certo ponto. Mas sentia que estava esquecendo de algo fundamental. No dia seguinte, acordava às 9 horas. Estava tão cansado que não dava importância para o que acontecesse. Mas não poderia passar todo o tempo dormindo. Então levantava da cama com tudo. E em seguida se preparava para mais um dia, aonde começava a pensar sobre qual seria seu primeiro passo como milionário. Talvez a melhor forma seria começar a ter boas impressões, usando as memórias de seu antecessor. O mesmo sabia que parou no 9º ano com 12 anos.
Não se lembrava exatamente. Mas como o mesmo acabou ficando em coma, possivelmente conseguiria ir para o ensino médio. E usando o Jarvis, poderia sempre tirar 10 em todas as matérias. Seria um gênio. Mas em qual colégio ele estudaria exatamente? Várias opções apareciam em sua mente. Era Jarvis, que usando os dados daquele mundo conseguia localizar os melhores colégios para o mesmo estudar. Entretanto, um colégio chamava sua atenção. Algo que o mesmo não sabia exatamente a razão. Mas talvez seu antecessor quisesse muito estudar naquele colégio por alguma razão. Então escolhia estudar no colégio Raizen. Mas para isso teria que ir pegar a papelada confirmando seu nível de ensino. E depois teria que verificar se o governo não o deu como morto, pois poderia acarretar em problemas se o mesmo em seus registros fosse dado como um cadáver. Isso seria a coisa mais William Afton da vida. No dia seguinte, se podia ver como nosso protagonista esperava sentado em um banco. Shenling era chamado para entrar. E o mesmo o fazia. Quando entrava, se notava como havia uma mulher de cabelos branco. E seu olhar parecia a de alguém que não dorme há dias. Isso de certa forma o assustava. Nem mesmo um pai de família depois de 8 horas de trabalho chegaria em casa dessa maneira. Olá. O meu nome é Shenling e estou aqui para entrar para o colégio Raizen. Falava Shenling enquanto fazia um gesto com as 2 mãos. Aquilo era uma saudação chinesa. Boa formalidade. Meu nome é Murazami Reina. O que o leva aqui? Shenling entregava os papéis que continha suas informações. Entretanto, nosso protagonista não havia notado a foto a qual estava nos papéis. Na verdade, nem lhe importou no momento que pegou os papéis. Isso era vergonhoso. Ei, seu nome é Shenling, certo? Pergunta Reina. Aonde nosso protagonista respondia com: exato, Reina. Qual o problema? Nada em peculiar. Mas por que caralhos você botou que é do Brasil? Mas que merda. Eu esqueci totalmente dessa porra. Não posso usar meu nome real nesse mundo. Bem, na verdade meu pai era brasileiro. E ele acabou conhecendo pelo Tinder uma chinesa estrangeira no Brasil. Acabei nascendo no Brasil. Mas como o Brasil é um lugar que tem 0 oportunidades, meu pai achou melhor me levar para a China, aonde passei a maior parte da minha vida e decidi mudar de nome. Me desculpe por não ter lhe contado. Tal história era bem maluca. Mas como não sabia se era verdade ou não, Reina decidiu apenas aceitar a história por enquanto. Bem, como faz um tempo que você não estuda, iremos fazer um teste. Então espere um pouco. Depois de alguns minutos, Reina chegava com alguns papéis e entregava para Shenling. Eram 30 questões. Se conseguia acertar 20 delas, ele conseguiria ingressar. Shenling abria um sorriso enorme. Jarvis dava todas as respostas em sua mente. Seria um 100%. Bem, irei te deixar sozinho por um tempo. Terminei. O que você disse? Perguntava Reina incrédula. Shenling entregava os papéis com as 30 questões. Por mais que respondeu em menos de 1 minuto, ele acertou as 30 questões. Reina desesperada falava: Mas isso não é possível. Enquanto isso, em outro lugar. Olá, Itsuka. Não acha coincidência que estemos juntos? Na verdade, eu diria que é obra do destino. É mesmo? É! Foda-se! Olá, alunos. Dizia uma mulher de cabelos curtos. Hoje teremos um novo aluno. Sejam amáveis com ele. Um novo aluno. Deve ser alguns desses garotos que gosta de chamar a atenção. A porta se abria de forma rápida, apenas para se ouvir: estou me apresentando de uma maneira totalmente normal. Tal ação espantava os alunos e a professora. Definitivamente não é uma maneira normal de se apresentar. Mas quando se era possível se ver de melhor forma o garoto a qual entrava, levantava várias impressões. Principalmente dos garotos, que desejavam a morte daquele garoto, enquanto as garotas só tinham a agradecer, pois aquele garoto era a coisa mais bonita que viram em toda a sua vida. Fazendo um gesto de saudação mesmo, começava a se apresentar em frente à sala. O meu nome é Shenling, e venho da China para estudar na escola Raizen. Por favor, não encostem tanto em mim. Do jeito que é meu corpo, eu poderia morrer com um toque. Falava ironicamente Shenling. Mas para sua surpresa, enquanto algumas pessoas tinham impressões dele, o mesmo notava como em volta de algumas pessoas apareciam como se fossem ícones verdes.
para logo aparecer balões em cima dessas pessoas. Talvez o meu antecessor conhecesse essas pessoas. Um ícone aparecia em cima de 3 garotas. A primeira era Ai. É uma garota inteligente, mas gosta de fofocar dentre suas outras 2 amigas. A segunda era Mai, que gosta de ver problema em tudo. E a terceira é a Mei. Ela sempre acha um nojo tudo que suas outras amigas não gostam. Um trio perfeitamente horrível. Um ícone aparecia em cima de um garoto de cabelos azuis. O seu nome é Shido Itsuka. É um garoto que não gosta tanto de socializar. Antigamente Shido Itsuka costumava morar junto com seus pais. Entretanto foi abandonado e acabou sendo adotado pelos Itsuka. Antes de ficarem com a Shenlen e Shido Itsuka costumavam serem vizinhos. Shenlen parava de ler e buscava um assento para ficar. Obviamente várias alunas queriam que o mesmo se sentasse ao seu lado. Entretanto nosso protagonista achou melhor se sentar perto de seu antigo vizinho Shido Itsuka, aonde se sentava ao lado de uma garota de cabelos brancos. A mesma o encarava. O que deixava Shenlen um pouco confuso se a mesma o conhecia ou se apenas fazia isso por estar apaixonada ou algo do tipo. Bem, Jarvis não me alertou nada sobre ela. Significa que eu nunca vi ela antes em minha vida. As aulas começavam. Aonde aula após aula, Shenlen se demonstrava ser alguém extremamente inteligente. Até mesmo quando a professora cometia algum erro ele ia lá e corrigia. Em outras palavras, o cara era uma computadora humana. Literalmente. Quando as aulas acabavam, todos os alunos começavam a sair do local, só deixando Shenlen e sua carteira dormindo. As aulas foram tão chatas que o mesmo havia dormido durante a aula final.